Olá, bem-vindo à nossa conversa de hoje. A gente tem em mãos um material fascinante, que são anotações e comentários de bíblias de estudo sobre o capítulo 20 de Josué. Uhum. E ele descreve uma instituição jurídica do antigo Israel que parece, assim, coisa de filme, sabe? As cidades de refúgio. É verdade. E o nosso objetivo aqui é mergulhar fundo nisso, entender o que eram, por que existiam e o que elas revelam sobre justiça, sobre vingança e misericórdia naquela época. E é um tema incrível porque ele nos força a sair um pouco da nossa mentalidade moderna, né? A gente está falando de um sistema criado para resolver uma questão de vida ou morte para eles. Totalmente. O que fazer quando alguém mata outra pessoa, mas sem querer? A resposta que eles criaram não foi nada simples, e ela dá pra gente uma janela assim para o desenvolvimento da ética e do direito há milhares de anos. É uma sofisticação que a gente nem sempre espera, né? Exato, uma sofisticação que surpreende. E para entender a solução, que são as cidades, a gente precisa primeiro sentir o peso do problema, o que estava em jogo. Tudo gira em torno de uma figura que soa, sei lá, quase mítica para nós, o Vingador do Sangue. Isso, o Goel Hadam, em hebraico. E é fundamental entender que ele não era um justiceiro, um fora da lei. Pelo contrário, Ele era parte do sistema. parte do sistema. Era uma figura institucional. Numa época sem polícia investigativa, sem Ministério Público, a responsabilidade de buscar justiça por um assassinato caía na família da vítima. Entendi. O parente mais próximo tinha o dever social, e até legal, de vingar o sangue do seu parente. Era uma questão de honra, de restaurar o equilíbrio da comunidade. Quer dizer, a obrigação dele era garantir que a morte de alguém não ficasse impune. Mas aí eu já imagino o caos. Se a dor e a obrigação se misturam, a linha entre justiça e vingança cega deve ser muito, muito tênue. Exatamente aí está o perigo. Essa instituição era essencial para a ordem social, para que um assassinato não fosse simplesmente ignorado. Certo. Mas ela carregava um potencial destrutivo imenso. E o maior risco era justamente no caso de um homicídio acidental. Pensa na cena. 2 homens trabalhando no campo, o ferro de um machado escapa do cabo e atinge o outro. Uma tragédia. Uma tragédia. A morte não foi intencional. Mas, para a família da vítima, a perda é a mesma. O Goel Hadam, ele ainda tinha a obrigação de agir. Então a gente está falando de uma sociedade que vivia sob a ameaça de que um simples acidente, uma ferramenta que escorrega, pudesse detonar uma guerra entre famílias que duraria gerações? Perfeitamente colocado. Uma tragédia podia facilmente virar um ciclo de violência sem fim. Um ciclo de retaliação. Uma morte acidental levaria a uma morte por vingança, que por sua vez exigiria outra vingança, e assim por diante. Um curto-circuito de violência. Exato! A sociedade precisava desesperadamente de um disjuntor, um mecanismo para interromper isso antes que destruísse o tecido social. E é nesse cenário de altíssima tensão que surge a ideia das cidades de refúgio. O texto de Josué 20 apresenta isso como uma instrução divina direta. A ordem é para separar cidades com um propósito muito claro. Uhum. E a frase-chave, que aparece de várias formas nas nossas fontes, é algo como: para que possa fugir para lá o homicida que matar alguma pessoa por engano ou por erro e não com intenção. E essa distinção é o coração de todo o sistema. É um salto conceitual, assim, gigantesco para a época. É mesmo. Muitos códigos legais do Antigo Oriente Próximo, tipo o Código de Hammurabi, até tinham algumas nuances, mas a lei israelita aqui está focando intensamente na intenção. Não se trata só do ato, alguém morreu, mas da motivação. A motivação por trás do ato. Isso. O sistema foi projetado para proteger a vida do homicida involuntário e, ao mesmo tempo, reconhecer a gravidade absoluta da perda de uma vida. Não é um perdão automático, sabe? É uma proteção legal. Certo. A proteção era o objetivo, mas imagino que não era tão simples. A pessoa não podia só se mudar para lá e pronto, né? Devia ter um processo. Sem dúvida. O sistema era bem estruturado. O primeiro passo era a pura sobrevivência, a fuga.
A pessoa tinha que correr literalmente para a cidade de refúgio mais próxima. Uma corrida contra o tempo. Exato, porque o Vingador do Sangue já estaria no seu encalço. E se ele o alcançasse fora dos limites da cidade de refúgio, ele tinha o direito legal de matá-lo. Nossa, que cena, hein? Uma corrida pela vida. E o que acontecia quando o fugitivo finalmente chegava, ofegante, nos portões da cidade? Ele simplesmente entrava? Não, a chegada dava início a um processo formal. O texto diz que ele devia parar à entrada da porta da cidade e expor o seu caso perante os anciãos daquela cidade. Uma audiência preliminar. Isso, uma audiência preliminar. Ele tinha que apresentar a versão dele dos fatos e os líderes da cidade faziam uma primeira avaliação. E o portão da cidade? As nossas fontes destacam que esse lugar não era só uma entrada, né? Era o centro da vida cívica. Quase como a prefeitura e o fórum, tudo num lugar só. Exatamente. Era o lugar onde os negócios eram fechados, os juízes se sentavam. Levar o caso ao portão era um ato público. Significava tirar o assunto da esfera da vingança privada entre duas famílias e colocar sob a jurisdição da comunidade, da lei. E se os anciãos acreditassem na história? Se eles julgassem que a história era plausível, eles concediam asilo temporário, davam ao fugitivo um lugar para morar e, o mais importante, proteção física contra o vingador. Proteção temporária, então. Isso quer dizer que havia um julgamento mais formal depois. Sim, as fontes indicam que depois haveria um julgamento perante a congregação, a comunidade, provavelmente na cidade de origem do acusado. Ah, tá. Para estabelecer oficialmente a falta de intenção. Se fosse considerado culpado de assassinato premeditado, aí sim era entregue ao vingador. Mas se fosse confirmado que a morte foi acidental, ele era escoltado de volta para a cidade de refúgio. E aí vinha a consequência. Mesmo sendo inocentado de assassinato, ele não estava livre. Ele tinha que ficar na cidade e a condição para a liberdade total dele era um evento bem específico e, para nós hoje, um pouco estranho. Ele devia permanecer lá até a morte do sumo sacerdote em exercício. Só depois disso ele podia voltar para casa, para sua terra, para sua família. É um ponto que sempre gera muita discussão. Ele ficava numa espécie de exílio, né? Perdia a liberdade, a propriedade, a vida anterior, talvez por alguns meses, talvez por décadas. Era uma consequência séria. Sim, e essa conexão com a morte do sumo sacerdote, do ponto de vista teológico, é fascinante. Mas para um olhar moderno parece um pouco arbitrário, não? A liberdade de alguém depender da morte de uma pessoa que, na maioria das vezes, não tinha nada a ver com o caso. Essa é uma ótima pergunta, porque nos força a entrar na cosmovisão deles. As notas de estudo que a gente tem aqui apontam para uma interpretação teológica muito profunda. Certo. Na mentalidade israelita, o derramamento de sangue humano, mesmo que acidental, poluía a terra. Havia uma mancha que precisava ser limpa. A morte do sumo sacerdote, que era a figura religiosa máxima, o representante do povo diante de Deus, funcionava simbolicamente como uma expiação, um ato que quitava essa dívida de sangue. Ah, então a morte dele não era a causa da libertação, mas o sinal de que a expiação tinha sido feita. Tipo, o fim de um ciclo. Exatamente. Era um evento nacional que marcava o fim de uma era e permitia um recomeço. Com essa dívida paga simbolicamente, o homicida podia ser restaurado à sociedade, sem que a mancha do sangue continuasse sobre ele. O vingador não tinha mais base legal para percebi-lo. Entendi. Para eles, não era arbitrário. Era a ordem cósmica sendo restaurada. Isso muda completamente a perspectiva. É um conceito muito complexo. Agora, vamos falar um pouco da parte prática, da geografia dessa justiça. O texto é bem específico, ele nomeia 6 cidades. Sim, e a distribuição delas é genial. A oeste do Rio Jordão foram designadas 3 cidades. Quedes, bem ao norte na Galileia. Certo. Siquém, mais ao centro, na região montanhosa de Efraim. E Hebrom ao sul, na região de Judá. E do outro lado do rio, a leste, mais 3. Bezer, no planalto sulista da tribo de Ruben. Ramote, no centro de Gileade, e Golan, lá no norte, em Bazã. E se você coloca essas cidades num mapa do antigo Israel,
Um padrão claro emerge na hora. A localização não foi nem um pouco aleatória. Elas foram distribuídas de forma estratégica, né? Totalmente. De norte a sul, dos dois lados do Rio Jordão. De forma que ninguém estivesse longe demais de uma delas. Precisamente. O objetivo era garantir que qualquer pessoa de qualquer tribo, em qualquer canto do território, pudesse chegar a um lugar de refúgio em pouco tempo. Alguns estudiosos calculam que nenhuma parte do país ficava a mais de um dia de viagem de uma dessas cidades. Nossa! É quase como o princípio moderno de que uma ambulância ou um hospital tem que estar a uma certa distância de qualquer cidadão. Aqui, a emergência era a vingança e a ambulância era a cidade. A justiça precisava ser acessível e rápido, porque a vida da pessoa dependia disso. E tem outro detalhe nas fontes que chama muito a atenção, que expande o alcance de tudo isso. O texto diz que as cidades eram para todos os filhos de Israel e para o estrangeiro que habitava entre eles. E esse ponto é notável. Esse sistema de proteção não era um privilégio exclusivo dos israelitas. Não mesmo. Qualquer residente na terra, independente da origem, da etnia, da nacionalidade, tinha o mesmo direito de buscar refúgio. Isso revela um princípio de igualdade perante a lei que era bem progressista para o seu tempo. A vida humana era valorizada como vida humana, e a justiça era aplicada com base na natureza do ato, não na identidade de quem o cometeu. Certo. Então, depois de analisar o problema do vingador, a solução das cidades, todo o processo, a geografia, quando a gente junta todas as peças, o que essa instituição realmente nos diz? Qual é o grande retrato que ela pinta? Eu vejo algumas lições fundamentais. A primeira, e talvez a mais óbvia, é sobre o imenso valor atribuído à vida humana. O sistema é todo construído para preservar a vida de todos os lados. A mental também é protegida da vingança cega. Não se jogam a vida fora por causa de uma tragédia. E parece ser também um passo civilizacional gigante. É a sociedade dizendo: a justiça não pode ficar nas mãos de um indivíduo consumido pela dor. É a transição de uma justiça de clã, pessoal, para uma justiça comunitária, mediada por um processo, por leis. Sim, é a supremacia da lei sobre o impulso da retaliação. A comunidade intervém para dizer: pausa, vamos analisar os fatos, vamos fazer isso do jeito certo. E, por fim, acho que o retrato mais bonito que emerge é o de um equilíbrio delicado entre justiça e misericórdia. Esse equilíbrio é a chave. Totalmente. Não é um sistema de impunidade. O homicida acidental paga um preço alto. O exílio, a perda da liberdade, a justiça. Mas há também uma imensa misericórdia, porque sua vida é poupada e lhe é oferecido um caminho de volta, uma chance de restauração. Resumindo a nossa análise, então, as cidades de refúgio eram muito mais do que simples esconderijos. Muito mais. Era uma instituição social, jurídica, extremamente sofisticada, projetada para ser um freio nos ciclos de violência. Elas ofereciam um processo estruturado que buscava equilibrar responsabilidade, justiça e uma profunda compaixão pela fragilidade humana. Sem dúvida. E talvez isso nos deixe com uma reflexão. Este sistema antigo foi criado para forçar um espaço de pausa entre um ato trágico e sua consequência, para evitar que uma tragédia gerasse outra imediatamente. Sim. Isso nos faz pensar, em nossas vidas e em nossa sociedade hoje, quais são os nossos espaços de refúgio? Quais mecanismos nós criamos não apenas para julgar um erro, mas para conter seus danos e impedir que a violência, seja ela física, verbal nas redes sociais ou de qualquer outra forma, se perpetue num ciclo vicioso de reação e contra-ataque? Onde a gente encontra sabedoria para pausar, avaliar a intenção e buscar um caminho que honre a justiça sem destruir completamente a possibilidade de restauração?